No coração do vasto e opulento Império Persa, sob o reinado de Assuero, um monarca conhecido tanto por seu poder ilimitado quanto por sua natureza impulsiva, desenrolava-se uma tapeçaria de intrigas palacianas e destinos entrelaçados. As riquezas de um domínio que se estendia da Índia à Etiópia, abrangendo 127 províncias, eram um testemunho da glória real, mas sob a superfície dourada, a instabilidade espreitava, manifestando-se em decisões súbitas e caprichosas. Nesse cenário de grandeza e volatilidade, vivia uma jovem judia de beleza singular, Hadassa. Órfã desde tenra idade, ela foi acolhida e criada por seu primo, Mardoqueu, um homem de profunda fé e astúcia, que a amava como a uma filha. Hadassa, cujo nome persa seria Esther, possuía uma pureza de espírito que contrastava fortemente com a pomposidade e a corrupção da corte. Sua vida era simples, mas permeada por um senso de dever e obediência a Mardoqueu, que a instruía com sabedoria e a protegia com fervor. Mardoqueu, um judeu leal ao seu povo, mantinha a identidade de Esther em segredo, sempre vigilante às ameaças que poderiam surgir contra os seus. A reviravolta na vida de Esther começou com um escândalo real. A rainha Vasti, em um ato de ousadia sem precedentes, recusou-se a comparecer perante o rei e seus convidados em um banquete, desafiando abertamente a autoridade de Assuero. Sua destituição foi imediata, e o rei, em sua fúria, ordenou que se buscasse uma nova rainha entre as mais belas virgens de todo o império. Um concurso de beleza sem precedentes foi anunciado, e a notícia se espalhou como fogo. Relutante a princípio, Esther foi persuadida por Mardoqueu a participar. Ele viu ali não apenas um caminho para a sobrevivência, mas uma possível intervenção divina. Assim, Esther foi levada ao harém real, um lugar de luxo e competição ferrenha. Os dias se transformavam em meses, repletos de rituais de beleza, unções com óleos preciosos e perfumes exóticos. No entanto, Esther se destacava não apenas por sua beleza inegável, mas por sua graça, humildade e sabedoria. Ela conquistou o favor de Hegai, o eunuco responsável pelo harém, que lhe concedeu os melhores tratamentos e servas. Chegou o dia de seu encontro com o rei Assuero. Quando Esther se apresentou, sua presença cativou o rei de imediato. Ele sentiu uma atração inexplicável por aquela jovem, uma conexão que ia além da mera beleza física. Sem hesitação, Assuero a escolheu entre todas as outras e a coroou como a nova rainha do Império Persa, para a surpresa e inveja de muitos. Fiel às instruções de Mardoqueu, Esther manteve sua origem judaica em segredo, um segredo que se tornaria crucial para o destino de seu povo. Enquanto Esther se adaptava à vida na realeza, Mardoqueu, que diariamente se sentava à porta do palácio para se manter informado sobre o bem-estar de sua prima, descobriu uma conspiração sombria. 2 eunucos do rei, Bigtan e Teres, planejavam assassinar Assuero. Mardoqueu, sem hesitar, alertou Esther, que prontamente informou o rei em nome de seu primo. A trama foi desvendada. Os conspiradores foram enforcados, e a vida do rei foi salva. O ato de Mardoqueu foi registrado nos anais do reino, um feito notável que, por enquanto, permaneceu sem recompensa imediata. Nesse período, um homem ambicioso e arrogante, Hamã, o Agagita, ascendia rapidamente na corte. Ele conquistou o favor do rei e foi elevado acima de todos os príncipes, exigindo que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, por sua fé e linhagem, recusou-se a fazê-lo. Essa recusa, vista por Amã como um insulto gravíssimo, acendeu uma ira profunda e vingativa em seu coração. Ao descobrir que Mardoqueu era judeu, a fúria de Amã extrapolou o indivíduo e se estendeu a todo o povo judeu no império. Ele começou a maquinar um plano hediondo, não apenas para se vingar de Mardoqueu, mas para aniquilar todos os judeus, semeando as sementes de um conflito que ameaçaria a existência de uma nação inteira. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A ira de Amã, alimentada pelo orgulho ferido e por um ódio profundo, transbordou em um plano diabólico. Com astúcia e manipulação, ele se aproximou do rei Assuero, tecendo uma narrativa enganosa sobre um povo disperso e diferente, cujas leis eram distintas das de todas as outras nações, e que não observava as leis do rei, prejudicando os interesses do império. Sem mencionar a palavra judeus,
Amã plantou a semente da desconfiança no coração do monarca, oferecendo 10.000 talentos de prata para o tesouro real em troca da permissão para aniquilar essa gente incômoda. Assuero, em sua impulsividade característica e alheio à verdadeira identidade do povo que Amã pretendia erradicar, e muito menos que sua própria rainha pertencia a essa mesma etnia, foi facilmente convencido. O rei retirou o seu anel sinete de seu dedo e o deu a Amã, autorizando-o a selar um decreto que selaria o destino de milhões. As ordens foram expedidas rapidamente, escritas em nome do rei Assuero, seladas com seu anel e enviadas por mensageiros a todas as províncias do vasto império. O decreto era inequívoco. Todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser exterminados, mortos e destruídos em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e seus bens seriam saqueados. A notícia do decreto chegou aos ouvidos de Mardoqueu em Suzã, a capital, como um golpe devastador. Ele rasgou suas vestes em sinal de luto profundo, cobriu-se de saco e cinzas, e saiu para o meio da cidade, clamando em alta voz com um grito amargo e desesperado. Sua dor e desespero eram palpáveis, e seu lamento ecoava pelas ruas, atraindo a atenção de todos. A cidade de Suzã ficou perplexa, e o terror se espalhou entre os judeus, que agora enfrentavam a iminência de um genocídio. No palácio, Ester foi informada por suas servas e eunucos sobre o estranho e inconsolável luto de Mardoqueu. Perturbada pela notícia e sem compreender a causa de sua aflição, ela enviou roupas limpas para que ele pudesse trocar o saco e as cinzas, mas Mardoqueu recusou, mantendo seu estado de luto. A insistência de Mardoqueu em permanecer em sua dor levou Ester a enviar Hatá, um de seus eunucos de confiança, para descobrir o que estava afligindo seu primo. Hatá encontrou Mardoqueu na praça da cidade e ouviu a terrível verdade. Mardoqueu revelou todo o plano de Amã, o valor exato da prata que ele havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus, e entregou a Hatá uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã. O pedido de Mardoqueu a Ester foi claro e urgente. Ela deveria ir ao rei e interceder por seu povo, rogar por sua própria vida e pela vida de seus compatriotas. A mensagem de Mardoqueu trouxe a Ester um medo avassalador. Ela sabia da lei inquebrável do palácio. Qualquer um que se apresentasse ao rei na corte interior sem ser chamado, exceto se o rei estendesse o cetro de ouro para essa pessoa, seria executado. E Ester não havia sido chamada à presença do rei há 30 dias, um período que sugeria um possível declínio em seu favor real. Seu coração se encheu de temor, e ela enviou Hatá de volta a Mardoqueu com sua resposta, expressando seu medo e a gravidade da situação. A resposta de Mardoqueu foi incisiva, cortante como uma espada, e penetrou profundamente na alma de Ester. Não penses que, por estares no palácio do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele mandou dizer: porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para um tempo como este chegaste ao reino? As palavras de Mardoqueu não eram apenas uma repreensão, mas um chamado ao destino, uma revelação de que sua posição não era um acaso, mas um propósito divino. Aquelas palavras ressoaram em Ester, despertando nela uma coragem que ela não sabia possuir. A percepção da gravidade da situação e de seu papel predestinado transformou seu medo em determinação. Sua motivação mudou drasticamente. De uma jovem que buscava a autopreservação, ela se tornou uma rainha disposta ao sacrifício. Ela enviou uma nova mensagem a Mardoqueu, desta vez com um tom de firmeza e resolução. Ester pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus que estavam em Suzã e jejuassem por ela. Durante 3 dias e 3 noites, eles não deveriam comer nem beber. Ela e suas servas também jejuariam. Sua voz, agora carregada de uma força interior inabalável, declarou sua intenção final. E assim irei ao rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Com essa frase icônica, Ester selou seu destino e o destino de seu povo.
Ela estava pronta para arriscar sua vida, para enfrentar a morte, se fosse preciso, pela salvação de Israel. Uma quietude solene se instalou no palácio, enquanto Esther se preparava para o que poderia ser seu último ato. Após os 3 dias de jejum, Esther, com uma coragem forjada na fé e na desesperança, vestiu seus trajes reais. O esplendor de suas vestes contrastava com a apreensão em seu coração, mas seu semblante irradiava uma dignidade serena. Ela caminhou com passos firmes até o pátio interior do palácio, posicionando-se à vista do rei Assuero, que estava sentado em seu trono real, na sala do trono. O ar parecia denso, carregado de expectativa e silêncio. Um instante eterno se seguiu, enquanto o olhar do rei varria o pátio e repousava sobre a figura de Esther. Para alívio de todos os que observavam, e mais importante, para a própria Esther, o rei estendeu o cetro de ouro em sua direção. Era o sinal de perdão, a permissão para se aproximar, um ato de misericórdia que salvava sua vida e abria a porta para a esperança. Assuero, curioso e talvez um pouco intrigado pela presença inesperada de sua rainha, perguntou a Esther qual era seu pedido, prometendo até metade do reino. Mas Esther, com uma sabedoria que transcendia sua juventude, não revelou imediatamente a trama. Em vez disso, ela fez um convite simples, mas estratégico. Pediu que o rei e Amã a acompanhassem em um banquete que ela havia preparado. Era o primeiro movimento em seu delicado e perigoso jogo de xadrez real. Amã, saindo do banquete, estava exultante, inchado de orgulho. Ele era o único favorito do rei e da rainha, um homem em ascensão. No entanto, sua alegria era rapidamente ofuscada pela visão de Mardoqueu no portão do rei, que novamente se recusava a se curvar diante dele. A ira de Amã ferveu, mas ele conteve sua fúria, retornando ao lar para se gabar de suas riquezas e de seus filhos, e especialmente do convite exclusivo da rainha. Sua esposa, Zeres, e seus amigos, sabendo de seu ódio por Mardoqueu, sugeriram uma solução drástica. Construir uma forca de 50 côvados de altura e pedir ao rei, na manhã seguinte, que Mardoqueu fosse enforcado nela. Amã gostou da ideia e imediatamente mandou construir a forca, antecipando com prazer a humilhação e a morte de seu inimigo. Naquela mesma noite, a providência agiu. O rei Assuero não conseguiu dormir. Inquieto, pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas do reino para que lhe fosse lido. Por uma coincidência que não era coincidência, a passagem lida descrevia a conspiração de Bigtã e Teres para assassiná-lo e como Mardoqueu havia descoberto e revelado o plano, salvando sua vida. O rei perguntou se Mardoqueu havia recebido alguma honra ou recompensa por isso. Seus servos responderam que nada havia sido feito. Mal havia o sol nascido, e Amã já chegava ao pátio exterior do palácio, pronto para pedir a execução de Mardoqueu. O rei o chamou, e sem revelar o motivo, perguntou-lhe: "Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar?" Amã, em seu delírio de orgulho, pensando que o rei se referia a ele mesmo, descreveu uma pompa grandiosa: vestir o homem com as vestes reais, montá-lo em um cavalo do rei e fazê-lo ser conduzido pela praça da cidade por um dos mais nobres príncipes, que proclamaria: "Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." A humilhação que se seguiu foi devastadora para Amã. O rei, com um sorriso enigmático, ordenou-lhe: "Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim a Mardoqueu, o judeu, que se assenta à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste." Amã foi forçado a honrar seu inimigo público, conduzindo Mardoqueu pelas ruas de Suzã, o coração pesado de vergonha e fúria contida. Ele retornou para casa em desgraça, e Zeres e seus amigos pressentiram a queda. Naquela mesma noite, Esther convidou o rei e Amã para um segundo banquete. Desta vez, o rei, impaciente, insistiu em saber o pedido de Esther. Com a voz embargada pela emoção, mas firme na resolução, Esther finalmente revelou sua identidade judaica e expôs a conspiração de Amã. "Se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, seja-me concedida a minha vida em resposta à minha petição, e a vida do meu povo em resposta ao meu pedido. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e totalmente aniquilados."
A revelação chocou o rei, que perguntou quem era o responsável por tal atrocidade. Esther, apontando para Hamã, declarou: "O adversário e inimigo é este malvado Hamã." A fúria do rei foi avassaladora ao perceber que fora enganado e que sua própria rainha estava em perigo iminente. Ele se levantou e se retirou para o jardim do palácio, buscando acalmar sua ira e ponderar a situação. Hamã, aterrorizado, percebeu que seu fim estava próximo e implorou a Esther por sua vida, caindo sobre o divã onde ela estava. Quando o rei retornou do jardim e viu Hamã sobre o divã de Esther, interpretou a súplica como um ataque. Um dos eunucos, para selar o destino de Hamã, mencionou a forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A sentença do rei foi imediata e fatal: "Enforcai-o nela." Com a queda de Hamã, o perigo que se abatera sobre os judeus ainda persistia, pois o decreto real não podia ser revogado. No entanto, o rei Assuero, agora plenamente consciente da verdade e do valor de Mardoqueu e Esther, permitiu que eles emitissem um novo decreto. Este decreto autorizava os judeus em todo o império a se defenderem, a se reunirem e a retaliar contra aqueles que os atacassem. Armados com a permissão real e a coragem restaurada, os judeus se defenderam com sucesso, e muitos de seus opressores foram mortos. Mardoqueu foi elevado a uma posição de poder, tornando-se o segundo em comando no império, e distribuiu sabedoria e justiça. O povo judeu foi salvo de um extermínio certo, e a alegria e o alívio tomaram conta de todas as províncias. Em memória dessa grande libertação, Mardoqueu e Esther instituíram a festa de Purim, um dia de celebração, banquetes e troca de presentes, para que jamais esquecessem a providência divina que os havia resgatado. A história de Esther, a órfã que se tornou rainha, não é apenas um conto de coragem e astúcia, mas um testemunho da capacidade de um indivíduo de mudar o curso da história, da justiça divina que prevalece sobre a iniquidade e da preservação de um povo contra todas as adversidades. A rainha Esther, com sua fé e sacrifício, garantiu a segurança e o reconhecimento de seu povo, deixando um legado eterno de esperança e redenção.